E é o terceiro ano seguido, né, que o Flamengo faz uma fase de grupos ruim e classifica em segundo, pelo terceiro ano seguido. Então é uma coisa que tá virando assim uma rotina, tá? Isso tem algum significado, porque normalmente os técnicos são criticados. E eles têm responsabilidade nisso também, eles participam, eles estão ali. Quando ganha, eles têm responsabilidade, quando perde também. Mas são 3 anos em que a campanha é ruim. 2023, com um jogo do Vitor Pereira, 5 do Sampaoli. Com o Vitor Pereira, derrota para o Alcas, Sampaoli empate com o Nublense, depois eliminado pelo Olímpia. Tite, ano passado, você falou aí, o Palestino, o Bolívar. Eu tô entrando aqui para ouvir o Bruno. Milionários, e depois eliminado pelo Peñarol nas quartas. E agora com o Felipe, outro treinador, já é o quarto. Que tem resultados complicados na fase de grupos, né? Hoje um sufoco para ganhar no Táchira, 1 ponto só em 6 disputados com o Central Córdoba e o time jogando mal. Aí tem uma coisa que dá para pensar que é uma coisa do próprio elenco, que aí vale também em outras competições, que esse ano a Libertadores está chamando mais atenção, mas o Flamengo, eu falo isso sempre, que eu acho que é um fator importante. Ele não ganha o Brasileiro também há muito tempo. É um time que, para mim, é bem claro que ele tem dificuldade em concentrar e focar e competir muito forte desde o início em jogos que, teoricamente, são mais tranquilos. Ele ganhou do Palmeiras no fim de semana aqui em São Paulo. Um jogo que exigia uma alta concentração dos dois lados. É aquele jogo que você nem precisa motivar o seu jogador. Aquele jogo que todo mundo vai querer ganhar, todo mundo vai querer entrar ligado, focado. Era o líder contra o vice-líder, são os 2 grandes times do país nos últimos anos. Então é um jogo que todo mundo entra ligado. O Flamengo venceu, o Palmeiras poderia ter vencido, teve um pênalti antes do pênalti do Flamengo, não fez o gol, o Flamengo fez, mas todo mundo estava ligado ali, todo mundo no seu máximo de concentração. Mas me parece claro que nos jogos assim, o Flamengo ele não consegue estar totalmente ligado desde o início e aí começa a se apavorar quando a coisa enrola. Que teve um momento que o Flamengo parecia apavorado, que 0-0, não sai o gol, passa o tempo, e aí começa a apavorar, começa a errar, começa a chutar de qualquer jeito, mas me parece que já há algum tempo esse elenco, e tem vários jogadores que estão aí já há alguns anos, tem uma dificuldade de uma mobilização para jogos que teoricamente são fáceis, são tranquilos, porque no grande jogo está todo mundo ligado. Nesses jogos é que o Flamengo está sofrendo, por isso que nos pontos corridos às vezes o time tropeça demais e não ganha, apesar de ter elenco para ganhar. No mata-mata da Copa do Brasil, você vai fazer uma final com o Atlético Mineiro, uma semifinal com o Corinthians, vai todo mundo com tudo. Oitavas com o Palmeiras. Na Libertadores, no mata-mata, ok, ano passado de fato foi mal no mata-mata, mas talvez porque o time já chegue muito criticado, sem confiança, porque vinha mal já na fase de grupos. Então já é um clima diferente. Mas para mim é bem claro que há um problema aí de mobilização, de concentração, de competir forte nos jogos em que o Flamengo é claramente favorito.